Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o título Payan San-hong é Deus, Cristo que veio pela segunda vez. E com o subtítulo Cristo San-hong é Deus porque ele veio como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo San-hong é a segunda vinda de Cristo e o nosso Deus que veio a esta terra. Então, com qual evidência podemos testificar o fato de que Cristo San-hong é Deus que veio a esta terra? Pessoal, se uma agência internacional quisesse investigar a sua nacionalidade, porque vocês parecem ser estrangeiros, o que seria pedido que vocês mostrassem a eles? Pode ser pedido a vocês que mostrem o seu passaporte ou a sua habilitação, certo? Muitas pessoas nos perguntam, como sabemos que Cristo San-hong é Deus? Então, qual evidência podemos usar para explicar a eles que ele é Deus? A resposta não está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais o que vocês estudam? As Escrituras. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam. De quem? De mim. A Bíblia é o RG que Deus usa para provar a sua identidade. O seu documento de identidade não tem o seu número de identificação emitido pelo governo? Tem a sua data de nascimento e uma foto sua. Hoje, vamos encontrar a resposta da pergunta: Cristo San-hong é Deus? Vamos verificar isso através da Bíblia. Quando Jesus veio 2000 anos atrás, muitas pessoas perguntaram a ele: seu pai não é um carpinteiro? E sua mãe não é Maria? Como você pode dizer, eu desci do céu? Elas viam Jesus com muitas dúvidas e suspeitas. Sempre que elas expressavam suas dúvidas, Jesus revelava a sua identidade através dos ensinamentos da Bíblia. Quando João Batista estava na prisão e perto de deixar esse mundo, enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? No lugar de dar uma resposta direta, dizendo, eu sou o Cristo, Jesus citou a profecia do livro de Isaías a respeito do Messias que predisse que as boas novas são pregadas aos pobres, aos surdos, aos coxos, e os cegos voltaram a ver. Até mesmo hoje, não podemos dar o nosso próprio testemunho de que Cristo San-hong é Deus, a segunda vinda de Cristo, que veio a esta terra nesta época. Podemos apenas entregar as palavras que Deus nos ensinou. Então, o que a Bíblia testifica sobre Cristo San-hong que veio nesta época? Vamos ver o Salmo de número 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vamos continuar lendo sobre o Senhor e meu Senhor no verso 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és o que Ele é para sempre? Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está profetizado na Bíblia que o Senhor disse ao meu Senhor: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, vamos descobrir sobre o Senhor mencionado aqui. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 43. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Qual passagem Jesus está citando?
Jesus está explicando sobre ele mesmo ao citar diretamente a passagem no Salmo de número 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Portanto, de acordo com o verso 1, no Salmo de número 110, quem é o Senhor? Com quem o Senhor fala? Ele é Cristo. Em outras palavras, Jesus estava testificando sobre si mesmo, quando ele se referiu ao verso que disse: Deus o chama de sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos olhar a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Cristo, nesse versículo, não é o mesmo que o Senhor mencionado no Salmo de número 110? Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde podemos encontrar essa passagem? O que está escrito aqui na Epístola aos Hebreus é uma passagem citada do Salmo de número 110. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui, filho se refere a quem? O filho indica Jesus. Cerca de 1000 anos antes de Jesus vir a esta terra, ele já tinha profetizado através dos escritos de Davi, no Salmo de número 110. Jesus explicou sobre si mesmo, citando a passagem do livro dos Salmos. E o apóstolo Paulo fez o mesmo na Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Na época atual também, quando testificamos para as pessoas ao redor do mundo sobre a segunda vinda de Cristo, Ansanhon, que veio a esta terra, na época do Espírito Santo, não precisamos ensinar o mundo através da Bíblia que aquele que veio a esta terra, segundo a ordem de Melquisedeque, é Cristo Ansanhon? Vamos continuar com o capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Aqui está escrito que é difícil de explicar tudo o que há sobre Melquisedeque. Então, quem é Melquisedeque? Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. O importante aqui é o que Melquisedeque usou para abençoar Abraão. Precisamos prestar atenção sobre isso. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que ele era? Era sacerdote do Deus Altíssimo. É um requisito que um sacerdote ofereça um sacrifício para abençoar alguém, ou quando ele realiza uma cerimônia pelo perdão de pecados. Na época do Antigo Testamento, todos os sacerdotes realizavam o culto ao derramar o sangue de animais. Porém, Melquisedeque, o sacerdote, abençoou Abraão com pão e vinho.
Vamos ler o versículo 19. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Abraão, que é chamado de antepassado da fé, ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Portanto, podemos entender que Melquisedeque estava em uma posição muito maior do que a de Abraão. Esse é o motivo pelo qual o autor da Epístola aos Hebreus escreveu que o maior abençoa o menor, ao explicar sobre Melquisedeque. Quem é a descendência de Abraão? Isaque. E quem é a descendência de Isaque? Jacó. Jacó teve 12 filhos. Entre eles, havia um filho chamado Levi. E entre os levitas, sacerdotes foram escolhidos. Portanto, o testemunho registrado na Epístola aos Hebreus testifica o fato de que, já que Abraão ofereceu o dízimo para Melquisedeque, isso prova que Melquisedeque estava em uma posição muito maior e mais nobre do que a de Abraão. O que precisamos prestar atenção hoje é o fato de que Melquisedeque ofereceu um sacrifício com pão e vinho, e não com o sangue de um animal que todos os sacerdotes usavam na época. Esse é o fato mais importante sobre Melquisedeque e serve como um símbolo de quem ele é. Considerando isso, Jesus não veio também a esta terra segundo a ordem de Melquisedeque e abençoou a humanidade com a vida eterna e o perdão de pecados através do pão e do vinho da Páscoa? Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Vamos ao versículo 26, para ver como Jesus guardou a Páscoa com os seus 12 discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, ele tomou o cálice que tinha o vinho da Páscoa e deu graças. O deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Melquisedeque do Antigo Testamento deu a Abraão uma bênção física através do pão e do vinho. Porém, Jesus abençoou a humanidade com o perdão de pecados através do pão e do vinho, e também deu uma grande promessa de que ele ressuscitará no último dia aqueles que guardam a Páscoa. Melquisedeque do Antigo Testamento era uma sombra de Jesus Cristo, que veio a esta terra como a realidade de Melquisedeque. Ele realizou a cerimônia da Páscoa com o pão e o vinho, segundo a ordem de Melquisedeque, e permitiu a bênção do perdão de pecados e a vida eterna para toda a humanidade. Vamos confirmar isso mais uma vez, através do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai,
Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus disse que devemos nos alimentar dele para viver. Então, como vamos nos alimentar dele? Através da verdade da Páscoa da Nova Aliança. Na ceia da Páscoa, Jesus explicitamente explicou que o pão e o vinho da Páscoa representam a sua carne e o seu sangue. Portanto, podemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue ao comer o pão da Páscoa e beber o vinho da Páscoa. Quando Melquisedeque apareceu para Abraão, no Antigo Testamento, ele também trouxe pão e vinho. Portanto, a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ela também testifica que Cristo veio a esta terra como a realidade de Melquisedeque, cumprindo a profecia sobre ele. Assim, a relação entre Melquisedeque e Jesus é de profecia e o seu cumprimento. Além disso, a Bíblia diz que Melquisedeque, que está vindo, é sacerdote para sempre. Pessoal, qual é o significado contido dentro da palavra para sempre? Podemos dizer que Jesus é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se ele veio segundo a ordem de Melquisedeque apenas em sua primeira vinda? Segundo qual ordem ele deve seguir quando ele vem pela segunda vez? Quando ele vem pela segunda vez, ele deve vir segundo a ordem de Melquisedeque de novo. Ele não pode vir usando uma ordem diferente para o culto. Já que Deus profetizou que ele é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não precisamos ver se Cristo veio segundo a ordem de Melquisedeque? E se ele trouxe ou não a ordem de culto, de acordo com a ordem de Melquisedeque? Porém, na primeira vinda de Jesus, o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos membros hebreus: temos muito o que dizer sobre Melquisedeque, mas é difícil de explicar porque vocês são lentos para aprender. Ele podia ter simplesmente escrito: Melquisedeque trouxe pão e vinho, e Jesus também abençoou a humanidade através de pão e vinho. Por isso, Jesus Cristo é aquele que abençoou a humanidade com a vida eterna e o perdão de pecados segundo a ordem de Melquisedeque. Teria sido muito mais fácil de explicar se ele tivesse se expressado assim. Porém, naquele momento, ainda havia alguns pontos proféticos sobre Melquisedeque que não tinham sido cumpridos. Vamos ver esses pontos na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque permanece sacerdote perpetuamente. Já que ele é o eterno sumo sacerdote, nenhum homem e nenhum ser espiritual no céu pode substituir a sua posição como sumo sacerdote. Já que seu mandato como sacerdote é eterno, isso confirma que apenas Cristo, que é chamado de meu Senhor, pode reivindicar o assento e a posição de sumo sacerdote que segue a ordem de Melquisedeque. Portanto, no versículo 3 está escrito: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse, que grande pessoa ele era, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Com isso, precisamos refletir sobre o quanto Melquisedeque deve ser maior que Abraão, que é chamado de antepassado da fé, já que Abraão deu a ele o dízimo. No versículo 5 está escrito:
Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. O apóstolo Paulo explicou aos membros hebreus que Melquisedeque era superior a Abraão. Ele explicou mais sobre algumas das características de Melquisedeque. Ele não tem registro de nenhuma genealogia vinculada com a de Israel nesta terra. É fácil entender que Jesus é o Melquisedeque espiritual, que veio segundo a ordem de Melquisedeque, já que ele estabeleceu nesta terra a verdade da nova aliança com pão e vinho. Porém, o fato de que Melquisedeque não tem genealogia era algo extremamente difícil para as pessoas daquela época entenderem, porque Jesus nasceu em uma genealogia vinculada com a do povo de Israel. Vamos confirmar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui podemos ver o registro da genealogia de Jesus Cristo. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Se vocês continuarem lendo o Evangelho de Mateus capítulo 1, podem ver que esse registro genealógico nos leva até Jesus. Porém, na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, está escrito: Melquisedeque não tem genealogia. Embora Jesus tenha cumprido a profecia de trazer o pão e o vinho, a parte da profecia que declara que Melquisedeque não tem genealogia não coincide em como Jesus veio, já que ele veio com a genealogia do povo de Israel. A seguir, o fato de que ele não tem pai e nem mãe significa que Cristo tinha de nascer de pais que não eram crentes. Qual é o critério bíblico para uma pessoa ser considerada como alguém que tem pai e mãe? Com isso, vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O motivo de fazerem a vontade de Deus é porque eles creem em Deus, não é? Portanto, Deus nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 12, que aqueles que creem em Deus são considerados como pais, irmãos e irmãs. Melquisedeque tinha que nascer em uma família que não acreditava em Deus. Porém, os pais de Jesus, Maria e José, acreditavam em Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e entregou a vontade de Deus a ela, ela a aceitou da forma como foi entregue. Assim, podemos ver claramente que Maria e José acreditavam em Deus. Portanto, o fato de que Melquisedeque não tem pai e mãe não podia se aplicar a Jesus e nem ao fato de que Melquisedeque não tem genealogia. Então, o que Cristo precisa fazer para cumprir esses pontos proféticos? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, o que ele fará? Ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação.
Como podemos reconhecer Cristo que está vindo pela segunda vez? Vocês não acham que devemos tomar um tempo para checar se ele é ou não um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O motivo para precisarmos fazer isso é porque Deus jurou que o Senhor que segue a ordem de Melquisedeque é um sacerdote para sempre. Portanto, assim como Cristo veio a esta terra segundo a ordem de Melquisedeque há 2000 anos, ele deve vir a esta terra seguindo a profecia de Melquisedeque de novo, quando ele vier a esta terra pela segunda vez. Assim, ele deve trazer pão e vinho. Além disso, Melquisedeque não deve vir a esta terra sem pai e sem mãe, ou sem genealogia, como está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Ele deve aparecer nesta terra através de um pai físico e uma mãe física que não acreditam em Deus. Os pais físicos de Cristo Ansanhon não acreditavam em Deus. E também, ele não deve ter a genealogia de Israel, já que Melquisedeque não tem genealogia. Jesus nasceu nesta terra com um registro genealógico que remonta a Davi. Porém, nosso Pai Celestial veio em um país gentil, chamado República da Coreia. Portanto, ele não teve nenhum registro genealógico vinculado ao povo de Israel. A seguir, ele deve trazer o pão e o vinho da Páscoa, que é o sinal representativo de Melquisedeque. Assim como Jesus abençoou a humanidade com o perdão de pecados e a vida eterna, através do pão e do vinho da Páscoa, em sua primeira vinda, ele proclamou a verdade da Páscoa da Nova Aliança em sua segunda vinda também. Ele não a proclamou e não está chamando seus amados filhos através de todas as verdades da Nova Aliança? Então, Cristo Ansanhon não é o nosso verdadeiro Deus? Atualmente, nenhuma igreja no mundo sabe o significado do pão e do vinho da Páscoa, embora esteja claramente escrito na Bíblia. Por quê? De quem é esse papel? Não há ninguém além de Cristo que pode ser sacerdote para sempre. Já que seu mandato como sumo sacerdote é para sempre, devemos poder reconhecer imediatamente aquele que vem segundo a ordem de Melquisedeque como o nosso Deus. Vamos ver isso no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Nos 66 livros da Bíblia, a única verdade que traga a morte para sempre com vinhos é a verdade da Páscoa. Aqui está escrito: Deus tragará a morte para sempre com vinhos. Da mesma forma que Melquisedeque trouxe pão e vinho, Jesus nos trouxe pão e vinho. Então, não é um fato que ele trará o pão e o vinho quando vier a esta terra, pela segunda vez? Tragará a morte para sempre e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, ele é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Como essas pessoas puderam reconhecer imediatamente que ele é o nosso Deus? Somente Cristo pode ter a posição de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem veio e restaurou a Páscoa, que não tinha sido guardada por 1600 anos, de volta à vida? Isso tudo foi possível porque Cristo voltou a esta terra. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O seu mandato continua mesmo quando ele vem a esta terra pela segunda vez. Com isso,
não podemos imediatamente reconhecer Deus? Se alguém perguntar a vocês, como sabem que Cristo Ansanhon é Deus? Então vocês podem simplesmente responder, Ele é Deus porque Ele é o sumo sacerdote que veio a esta terra segundo a ordem de Melquisedeque. Não há pastor e nem santo em alguma igreja que possa realizar a ordem desse sacerdócio. Já que Deus explica que apenas Cristo pode realizar a ordem desse sacerdócio e que Ele é um sacerdote eterno, o seu sacerdócio não muda. Quem veio a esta terra com essa verdade da nova aliança e proclamou a salvação à humanidade? Quem foi? Foi Cristo Ansanhon, nosso Deus. De acordo com a Trindade, Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo Ansanhon são um e o mesmo Deus. Embora nossa alma fosse destinada a morrer, Deus veio a esta terra para proclamar a verdade. Ele andou no caminho do Evangelho por 37 anos, para que a nossa alma pudesse ter a vida eterna e as bênçãos, no mundo onde não há mais morte e nem luto. Devemos ser gratos por Ele ter vindo a esta terra mais uma vez. Quando Ele veio a esta terra 2000 anos atrás, Ele sofreu tremenda agonia e dor sendo crucificado. Não está até mesmo escrito na Bíblia que o seu suor era como gotas de sangue enquanto orava? Esse é o tanto de dor que Ele passou para nos dar o perdão de pecados e a vida eterna. Porém, Deus voltou a esta terra, onde Ele foi rejeitado, perseguido e atormentado. Através disso, eu posso sentir como realmente é grande o amor de Deus por nós. Qualquer um que foi atropelado se assusta e estremece até quando um carro passa por ele, porque ele fica traumatizado. Porém, Deus veio a este mundo de novo, colocando o tabernáculo da carne. Ele veio por causa da nossa salvação. Não vamos esquecer a graça de Deus, mas segurar a salvação que Deus nos deu. Eu espero que o dia em que seremos abraçados pelo Pai chegue rapidamente. Assim como os santos da igreja primitiva pregaram sobre Jesus, eu oro para que tenhamos uma fé que seja forte o bastante para pregar sobre Cristo Ansanhon que veio nesta época o quanto desejamos. Muito obrigado.